A paz do Senhor para os irmãos. Vamos então estar dando continuidade ao nosso estudo sobre fruto do Espírito, onde nós introduzimos alguma coisa sobre fé, no sentido de fruto, e nós vamos reconduzi-lo para que a gente possa então também terminar mais esse tópico. Fé no sentido de fidelidade. Quando a gente fala de fé em relação ao fruto do Espírito, a fé é diferente do que se menciona a respeito do dom. Quando se fala no dom da fé, do exercício da fé, fala exatamente no acreditar no sentido de que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa sob a orientação daquele instrumento que está recebendo o direcionamento de Deus. Mas quando a gente fala em fruto, fé tem sentido de fidelidade. Então, quando se fala em fruto do Espírito, quando se fala de fé no fruto do Espírito, se fala de fidelidade. Então, nós vimos na semana passada que pistes, no grego, no original, fala sobre fidelidade, lealdade, firmeza. Tá? Leal, qualidade daquele que é sincero, é honesto e fiel aos seus compromissos. Então, quando a gente fala de lealdade, a gente fala da qualidade de quem é leal. E quando a gente vê o dicionário vai dizer que leal é quem é sincero, quem é honesto e quem é fiel aos seus compromissos. Então, quando se fala de fidelidade, fala de um exercício de cumprimento daquilo que se assumiu como compromisso. E o que é compromisso, professor? É uma obrigação, uma promessa mais ou menos solene. Então, quando a gente fala de compromisso, a gente está falando de alguma coisa solene, alguma coisa que está registrada e precisa ser cumprida. Tá? Quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós cremos, e o exercício da nossa fé nos fez fazer com que a palavra pudesse gerar em nós a possibilidade do Espírito Santo mostrar a verdade, e essa verdade nos alcançou e nos libertou, trazendo a consciência que nós estávamos condenados em função do pecado em que nós vivíamos. A partir de então, o fato de nós professarmos Jesus como único e suficiente Salvador, nos faz assumir um compromisso com Deus. De agora viver na verdade, de agora falar a verdade, de agora evidenciar através das minhas ações a verdade. Então, quando se fala de compromisso, está embutido tudo aquilo que a vida cristã agora estabelece para que eu possa ser nova criatura. Então, assumir um compromisso é assumir a proposta que Cristo apresentou através da morte na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Viver uma vida com Cristo é assumir o compromisso desta vida que Cristo estabelece. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai tratando aos irmãos em Éfeso, dizer que todas as coisas se passaram. Ou seja, eu vivia um determinado compromisso, uma determinada atitude, mas a partir de agora, em Cristo Jesus, eu assumo uma nova responsabilidade, eu assumo um novo compromisso. E aí ele vai dizer, aquele que roubava, não rouba mais. Então, o compromisso agora assumido como nova criatura em Cristo Jesus é, a partir de então, permitir que o Espírito Santo transforme a minha vida,
de tal forma que aquelas atitudes antigas que marcavam a minha vida, que marcavam o exercício da minha conduta, não seja mais realidade a partir de então. Eu assumo o compromisso de que a partir de então, com a nova vida de Cristo, eu vou fazer desta maneira, eu vou agir desta maneira, eu vou viver desta maneira, com este comportamento, é assumir um compromisso. Porque assumir a vida de Cristo é assumir o compromisso de vivê-la. Não só de conhecê-la, mas principalmente vivê-la. E aí a gente falou em algumas aulas anteriores que evangelho não é teoria. A gente aprende o que é o evangelho, mas evangelho é prática. As nossas ações vão revelar que tipo de evangelho, na verdade, a gente está vivendo. Que grau de evangelho a gente está permitindo nortear a nossa vida a ponto das nossas atitudes revelarem essa nova criatura. É um compromisso assumido. Se eu agora entendo que o novo compromisso é andar na verdade, a mentira não tem mais lugar na minha vida. É um compromisso assumido pela nova criatura que eu agora passo a viver. Então, quando se fala de lealdade, de fidelidade, fala exatamente disso, de fiel aos seus compromissos. E eu fico muito preocupado com essas coisas, porque às vezes a gente não entende, acha que fé no sentido de fruto é simplesmente acreditar, não é só isso. É além de acreditar. Eu posso até acreditar que Jesus realiza milagre, mas se eu estiver numa circunstância que me force a vivenciar isso através da prática da minha vida, e eu não fizer isso, não vai adiantar nada, eu estou vivendo na teoria. A fidelidade é a prática da teoria que eu vivo, que eu aprendi. Então, quando se fala de fidelidade em relação a fruto, eu creio que ele pode curar. Então, a minha fidelidade vai exercer a minha confiança na certeza de que ele pode mudar aquela situação. Imaginem agora um cenário bíblico. Uma cidade que era intransponível. Até então, ninguém conseguiu destruir Jericó. E a estratégia de guerra dada por Deus era rodear as muralhas. Eu creio que Deus é poderoso, que Deus nos tirou do Egito para fazer a gente possuir a terra prometida. O povo cria, principalmente a sua liderança, Josué, cria, porque esse foi o propósito pelo qual Deus tirou Israel do Egito. Mas há um obstáculo, e que obstáculo é esse? Jericó. Eu preciso atravessar Jericó para poder começar a conquistar toda a terra de Canaã. E aí? Jericó são muralhas intransponíveis. Eu vou ter que empregar algum método, algum meio de uma força proporcional muito grande para poder ruir aquelas muralhas ou atravessar aquelas muralhas. Então imagina o tipo de estratégia que os capitães estavam armando na sua cabeça para poder enfrentar aquele inimigo que era inviolável, impenetrável. E de repente Deus traz a estratégia. Rodeiem. Espera aí, gente. Rodear uma muralha? É exatamente nesse momento que eu coloco em prática o exercício disso. Porque eu continuo confiando e a minha prática de atitude vai mostrar a confiança que eu tenho. Não adianta eu dizer que Deus é aquele Deus que me guarda tanto na saída como no regresso e eu fico dentro de casa com medo de sair na rua. Eu estou confiando ou crendo numa coisa, mas não, a prática não mostra nada disso. A prática está mostrando que é bem contrário daquilo que muitas das vezes eu professo. Então, a fidelidade é a ação prática da fé que nós dizemos que temos. Aí tem gente que diz assim, horário de cabeça tudo bem, né?
Mas agora, o camarada está internado no CTI, é outra história, né? Não tem outra história, o Deus continua o mesmo. O exercício da minha fidelidade, da minha fé, é que precisa entrar em ação. Porque o Deus que cura aqui na cama, no leito, dentro de casa, é o mesmo Deus que cura lá no CTI. Mas o exercício disso é que vai ser chamado de fidelidade, de fé, como instrumento do exercício do fruto do Espírito em nós. E o que a gente vê muitas das vezes é que muita gente fala, mas na hora de agir mostrando o que fala, é completamente diferente. Então, quando se fala de fé como fruto de fidelidade, é a prática daquilo que eu digo que creio. É botar a mão assim no bujão de gás e dizer assim, Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor é o Senhor que pode realizar milagre. E o bujão de gás continuar mais 2 meses. Isso é a prática do exercício da fé, o que se chama de fidelidade como fruto. Então, um grande problema hoje, quando eu falei de compromisso, e bati bem em compromisso, é que nós assumimos alguns compromissos. Voto é um compromisso. Relacionamento com Deus é um compromisso. Mas na hora da prática, às vezes, a gente não consegue colocar. Porque a gente ainda permite que algumas coisas em nós não possibilite que a gente coloque em prática aquilo que a gente diz que crê. Está no culto. Pastor Carlos, eu acho que aí também, Pastor Carlos, entra a questão da simplicidade. O Evangelho é, assim, imbuído de, claro, humildade, fé, e tem que se ter simplicidade. Porque, às vezes, hoje em dia, está havendo uma confiança em coisas que desnecessária. Não é fé, não é fruto do Espírito. É desnecessária. A gente às vezes confia num argumento lá fora ou na possibilidade de uma amizade lá fora nos ajudar do que botar em prática a nossa fé, crendo que Deus vai entrar aquilo e resolve. A gente diz que crê que Deus é poderoso para transformar a situação, mas se tiver alguém aqui para arrumar o peixe para mim entrar, ué, mas você não disse que crê que Deus é poderoso para fazer isso? Bota o joelho no chão e diz, Deus, eu creio que o Senhor pode abrir essa porta, mas está tudo fechado, não importa. Não existe porta fechada que o Senhor não abre. Já que a Bíblia diz que o Senhor é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É o exercício disso que se chama fidelidade. Fé, quando a Bíblia está dizendo sobre o fruto do Espírito. É o mantimento faltar, e a Bíblia dizer assim no Salmo, eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, vai falar, Deus, tenho te servido. E o Senhor é justo. A tua palavra diz que se buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, todas essas demais coisas que são as minhas necessidades serão supridas. E não sei como, não me pergunte como, mas Deus entra em ação e faz o que tem que fazer. O grande problema é que a gente não acredita mais. O exercício da fé, no sentido de fidelidade, é que está faltando. A igreja diz que ora e que Deus, se orar, o inferno treme, se orar, o céu se movimenta, mas não coloca o joelho no chão para orar. Diz, mas não confia que aquela atitude possa mudar a situação. E aí a gente vê, às vezes, a reunião de oração com um número de pessoas bem pouco. Porque a gente fala que confia, mas na verdade não acredita. Aí a gente está orando uma semana, né? E aí passou, a gente recebeu uma promessa, eis minha serva, e meu servo, que vou te dar vitória nessa causa. Aí passou a primeira semana, tu, aleluia, Deus é poderoso e vai me dar vitória. E pega o microfone que é uma benção. Aí passou 1 mês, passou 2, aí acabou. Deus tem misericórdia.
Salmo 70, apressa-te. Ué? Por exemplo, o irmão estava dando testemunho. Irmão, você tem que ter fé. Você tem que pedir a Deus o que você quer, que Deus vai dar e tal, papapá. Ó, Aí ação. ele estava dando um testemunho. Sim. Aí ele falou assim, eu consegui de Deus o que eu quis. Deus me deu um carro de quase 150 mil reais. Aí eu prestei atenção, ué, que benção, né? Que maravilha, 150 Já mil. até sei onde é que o senhor vai chegar. Deus deu carro para o irmão, Jesus. Não, irmão, eu fui lá na agência, preenchi a ficha, o vendedor falou que era 48 vezes, 60 vezes e tal. Não sei quanto, lá em cima. Eu enfrentei 60 vezes, não sei o quê. Aí eu fui orar para uma irmãzinha, apresentei para ela, falei, eu vou te ajudar, varão. Aí apresentou para outra irmã, eu vou ajudar também você, varão. Irmão, consegui o carro, Deus me abençoou. Falei, Jesus. Aí não tem testemunho nenhum. Jesus. Não. Qualquer um pode fazer isso. Entrar numa agência agora, não que está tudo fechado, mas amanhã de manhã entra na agência, ele vai pedir CPF, vai pedir isso, vai pedir aquilo, você vai fazer lá um compromisso, assumir um compromisso de pagar. A coisa mais fácil é entrar numa Casa Bahia e comprar um monte de coisa. É a coisa mais fácil. Não. Fé é você falar, Deus, eu estou precisando. O Senhor sabe da necessidade. Daqui a pouco alguém bate na tua porta. Sem você falar com ninguém. Porque esse negócio de ficar contando o que você está vendo para os outros, para movimentar o coração dos outros, compungir o coração dos outros para te abençoar, isso enfim, deixa para lá. Não vou nomear, não. Fidelidade no exercício da prática de crer que Deus é sustentador, de ter que Deus é quem te guarda, colocar o joelhinho no chão e conversar você com Ele. Entra no teu quarto, conversa em secreto com teu Deus. O grande problema é que a gente hoje tem um monte de alternativa. Usa a alternativa e depois diz, Deus me deu. Deu não, foi a alternativa que te deu. Não foi Deus. Deus é quando tudo está fechado, não tem nenhuma alternativa e Deus entra no circuito e resolve. E Deus continua resolvendo ainda nos dias de hoje. Mas a gente precisa colocar em exercício. E aí, quando se fala de compromisso, a gente assume muito compromisso. Senhor, eu assumo que vou te servir assim, assim, assado. Se eu sair dessa... Essa frase é linda. Se eu sair dessa situação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Chega final de ano, né? Aquela oração bonita de 31 para 1º, né? A partir do ano que vem, Jesus, eu vou assim, eu vou assado, eu vou frito, eu vou cozido. E passou a primeira semana, já era, nem cozinhou, nem fritou, nem assado, nem do outro jeito. A gente às vezes assume compromissos e não consegue cumprir. Sabe o que é falta disso? É que o Espírito Santo ainda não conseguiu gerar o fruto do Espírito chamado fé. H para Abraão foi uma alternativa? Foi uma alternativa humana. Uma alternativa de Sara, que não aguentava mais. O senhor falou uma palavra muito importante. Tem pessoas que recorrem às alternativas. Para dizer que Deus fez. Só que lá na frente vai enrolar tudo. Porque não foi Deus que fez, não foi no tempo de Deus, não foi a mão de Deus, não foi a ação de Deus, foi a ação humana. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. A gente acaba vivendo nesse mundo e confundindo as coisas pela facilidade que a gente hoje tem, pelo conhecimento que a gente tem, e depois vai atribuir isso como bênção de Deus, quando na verdade não foi bênção de Deus. Foi auxílio, foi ajuda de alguém em favor de você, e etc, etc.
Mas esse negócio de, comprei com 60 prestações de R$ 2.000, Deus é muito bom. Tá bom. Deixa você pagando os 60. Quando eu boto o joelho no chão, Senhor, não sei de onde vem, mas o Senhor sabe da necessidade. E no tempo certo, que o Senhor sentir que há necessidade de fato, envia. E acabou. E no dia e na hora vai chegar. Acabou, gente. O grande problema é que a gente não consegue confiar. A gente diz que confia, mas o exercício disso é diferente. Manda o povo rodar. Roda uma vez por dia. Imagina, no final de rodar uma muralha daquela, o que passava na maioria da cabeça daqueles soldados? Caramba, a gente está andando no sol que nem maluco, todo paramentado, e está lá o pessoal em cima do muro dizendo assim, malucos, endoideceram. Se fosse nos dias de hoje, né? Já tinham chamado já a ambulância do SAMU, botado um monte de camisa de força e levado. Tudo doido. E aí, no 7º dia, diz, roda 6, e na última, você troca a trombeta. E o povo grita. E o interessante, né? A muralha não cai para frente. Se cai para frente, pega Israel, né? A muralha é como se implodisse, né? E aí há registros históricos de que narra de que houve um terremoto naquele momento para poder fazer com que a muralha caísse daquela forma. Quem mandou o terremoto? Quem realizou o terremoto? Está tudo em ordem, não tinha abalo nenhum. É a mesma coisa, não vão ter que pelejar. E Deus manda um monte de vespa. E as vespas botam um exército inimigo para correr. Aí tu está vendo a interferência de Deus. Por quê? Eles creram que Deus, independente da situação, daria solução naquela situação. O que falta hoje, muitas das vezes, é exatamente isso. A gente até diz que, mas na hora de colocar em prática, e fé como fruto é a prática daquilo que eu professo que creio. Não adianta eu dizer que creio, mas na hora H eu não coloco em prática. Agora, pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Por que Deus espera a gente chegar no limite da nossa, vamos dizer assim, da nossa espera ou da nossa paciência? O senhor viu aí que nem Abraão, coitado, que era, né? Nem Abraão, coitado, lutou. Deus tem o seu tempo. E Deus não antecipa tempo porque a gente está nervoso ou ansioso. Deus faz a coisa no tempo. E essa história de que Deus chega atrasado, isso é uma mentira do inferno. Deus chega no tempo. O grande problema é que o tempo de Deus não é o mesmo que o meu. E às vezes a gente tenta, no nosso tempo, apressar Deus a entrar no nosso tempo. Deus não vai entrar no nosso tempo. Deus vai fazer no tempo dele. Já tem 4 dias. Tá, o tempo de Deus é 4 dias, não é 3? Não é 2? Não é 1? Mas já cheira mal, não dá para o senhor tirar ele de lá. Né? Ou seja, ele vai muitas das vezes nos colocar exatamente no limite para ver se a gente realmente exercita a fidelidade, a fé, a certeza de que... O que é fé? Das coisas, mas convicção. Convicção é certeza plena. Tem pandemia? Tem. Mas Deus guarda ou não guarda? E acabou. Ou eu confio, exercito, ou eu não confio. Aí fico dentro de casa. Aí o correio bate lá, correio, deixa aí. E quando sai, já sai com um litrão, né, um negócio desse aqui, ó. Já vai. Caixa de correio, por fora, por dentro. Aí depois tira a carta. Como se, na verdade, isso adiantasse de alguma coisa, né?
colocam na nossa mente que é isso que tem que fazer, a gente embarca nisso, segue aquela estrada e Deus às vezes fica olhando lá de cima assim, o que eu fiz? Como é que pode um negócio desse? Claro que Deus não é como a gente, né? Deus sabe, Deus conhece, é onisciente e sabe. Vamos ter que ter os cuidados necessários? Claro, porque isso é uma doença de fato. Mas o temor e o medo que passou a figurar na vida das pessoas, de irmãos em Cristo, gente, tem umas coisas absurdas. Pai do Senhor. 2 metros de distância, irmão. Pai do Senhor. Tá bom. Fazer o quê? Né? Pai do Senhor, varão. Aleluia. Glória a Deus na tua vida. Ih, bacana. Aí você pega no dinheiro todo dia. Pega em corrimão. Toda hora. Vai subir ônibus. Que coisa linda, né? O ônibus está uma beleza. Banco vazio, banco com uma pessoa. Banco vazio, banco com uma pessoa. Mas é os bancos de praça, né? Banco da praça vazio, banco de praça com uma pessoa. Porque dentro do ônibus não cabe mais ninguém. E só dá a praga da coronavírus dentro do estabelecimento. Dentro do ônibus não dá. No mercado não existe coronavírus. Porque o coronavírus não gosta de arroz e feijão. Não gosta. Não, é sério, irmãos, vocês estão rindo. Então a gente vai sendo conduzido para acreditar ou se portar numa coisa e vai tirando às vezes a soberania e o poder de Deus da nossa vida. E dar mais atenção ao que está acontecendo lá fora, como se Deus, em meio de qualquer situação, não fosse poderoso para continuar nos livrando. Então não adianta eu crer. Eu tenho que colocar em prática. E a fé, no sentido de fidelidade, como fruto do Espírito, é exatamente isso. É a parte prática que se coloca, tá? Então, fé no sentido de confiança, de fidelidade, de assumir, de colocar em prática. Compromisso com uma característica ou qualidade. Então, quando se fala de fé, no sentido de fruto, é compromisso com a característica ou qualidade. Fidelidade, confiabilidade, lealdade. Então, quando se fala de fé como fruto, se fala exatamente dessas características. Na grande maioria dos casos em que pistes ocorrem no Novo Testamento, significa fé que é confiança, entrega e obediência total no que diz respeito a Jesus Cristo. Então, quando se fala de exercício de fé como fruto, fala de uma entrega total e obediência plena a Cristo. Dependência. O que Ele disser, eu faço. O que Ele mandar, eu realizo. Se Ele não mandar, eu espero. Pastor, ora por mim, tal. Como eu cansei de ouvir isso? Então, eu vou orar, irmão. E aí, pastor, Deus deu resposta? Não, irmão. Mas como é que pode, pastor? Como é que Deus não dá resposta? Aí eu falo assim, ó, deixa eu te dar um segredo, que é o segredo que me acompanha até hoje. Deus falou? Faça. Deus não falou? Espera. Acabou. Ah, mas falou? Não. Então espera. Mas eu estou querendo sair de tal lugar, eu estou querendo mudar de trabalho, eu estou querendo disso. Buscou direção de Deus? Sim ou não? Não. Então vai fazer burrada. Busca orientação de Deus. Deus deu a direção, falou, pode ir, aí vai. Que Deus vai te garantir onde você está. Agora, fez por você, tô dando um estudo para um casal, e o casal está se preparando para
o dia do casamento. Estou fazendo um estudo de noivo com eles. Porque eu vou pregar no casamento deles. Que eu falei com a maioria das pessoas, só realizo o curso de noivo com aquele que eu vou casar. E, por enquanto, isso só quando eu estiver à frente de uma congregação da igreja. Eu penso que há muito conflito que se leva ao casamento por não se ter ideia de fato de que é um casamento. A gente tem, às vezes, uma ideia distorcida em função da mídia, em função do desenho, né? Rapunzel, me joga as tuas tranças. E a Rapunzel joga as tranças. Aí o príncipe vai lá, tira a Rapunzel. Só que fazer trança naquele cabelo gasta tempo, shampoo naquilo também, e o marido é que vai pagar tudo aquilo, né? Mas aí... E todo desenho diz assim, viveram... Isso é uma realidade? Esse é o problema. Mas deixa aquilo subentendido no inconsciente das pessoas e com quem? Basta somente eu amar, basta somente eu pegar a minha Rapunzel e dizer, Rapunzel, vai viver comigo o resto da vida. Não bota não o arroz e o feijão na mesa para você ver o que acontece. Não paga as contas no final do mês não para você ver o que acontece. Então tem toda uma temática que precisa ser abordada para que quem vai entrar no casamento tenha consciência do que é a vida a dois. A vida a dois não é uma vida independente. A vida a dois é uma vida de os dois serem um. Porque eles se tornam um porque há um propósito de Deus naquela união para um propósito através da vida deles ser cumprido. E eles precisam entender esse propósito para poder estar dentro da vontade de Deus para cumprir o propósito que Deus estabeleceu através daquela união. E isso envolve um monte de coisa. Relacionamento, envolve estrutura familiar que eles estão trazendo para a relação dos dois, para futuros filhos. Então tem um monte de coisa que tem que ser tratada e trabalhada. Finança, planejamento, que tem que ser tratada que eu não vejo. Vai casar depois. Pastor, estou numa tribulação terrível. Porque não foi preparado para isso. E me desculpe, vou dar uma palavra para o senhor, me desculpe. Nisso, nós somos mais omissos que a própria Igreja Católica. Porque a Igreja Católica tem curso de noivo há muitos anos, há muitas décadas. É raro uma igreja evangélica ter curso de noivo. Prepara eles para que eles possam viver a vida a dois. Fala aí, irmão Francisco. Pastor Carlos, o senhor falou de casamento. Muitos casamentos hoje em dia, o senhor frisou muito bem, são pessoas que vai se casar ou se ajuntam, no modo de dizer, mas só que eles vão se unir, mas se esquece, como o senhor frisou muito bem, que a vida dois não é mais aquela vida de um para lá, outro para cá. Não existe mais independência. A dependência que agora os dois são um. Não tem mais eu tomo a minha decisão e o outro toma a decisão. Nós tomamos a decisão junto. Aí quando eles chegam naquele lar bonito, seja qual for o lar, a primeira semana é mil maravilhas, né? Mas esquece que eu já vi casais fazer isso. Ele pegar a esposa, mandar sair do serviço. Larga o teu emprego, porque eu não quero que você trabalhe mais, o que eu ganho vai dar. Aí ela sai do emprego. Aí daqui a pouco ela quer ir ao salão, o que acontece? Não tem o dinheiro. Já começa o conflito. Aí acontece o quê? Olha, a comida da mamãe é mais gostosa, a da minha mãe é mais gostosa que a sua que você faz. Você bota um tempero diferente, não estou gostando. Mas antes de casar, eles sabiam que isso ia acontecer. Tudo nós temos que passar por isso. Tudo nós temos que passar por isso. Só que hoje em dia muitos casamentos são destruídos porque entra papai e mamãe no meio, que não é para entrar, entendeu? Outra coisa também, no casamento, como você falou aí, além da pessoa
ter aquele emprego, como eu falei, e sai do emprego, o que acontece? Ela fica dependente dele. E ele não cumpre com a palavra que ele fez lá atrás, que é juramento no casamento. Não cumpre. Muitos não cumprem, a maioria, infelizmente. É verdade. O que acontece? Em poucos meses, está um para um lado, o outro para o outro. E aí, o casamento acabou. Outra coisa que eu quero dizer isso também, sobre o casamento. Muitos casais, hoje em dia, se não fizer esse preparo que o senhor falou aí, não dá certo. Tudo tem que ter um preparo. Porque se não houver preparo, vai por água abaixo, vai por ralo. Por quê? Cai na desobediência de Deus. E Deus gosta daquele que agradam ele. É por isso que muitos casais hoje em dia, infelizmente, é um para o lado direito e para o lado esquerdo. Porque o meu cartão é meu, o meu cartão é meu. Ela fala, o cartão meu é meu, o teu é teu. Não, o meu cartão e o seu é nosso. A tua dívida é nossa. A dívida é nossa. Não tem nada de a dívida é sua, você paga, nada disso. A dívida agora é nossa, porque muitos fazem isso. Eu só não vou entrar no mérito da questão, eu citei isso porque quando se fala de compromisso, de fidelidade e lealdade, fala de assumir compromisso, o casamento também é a celebração de um compromisso, de uma aliança estabelecida. Então, a gente estabelece uma aliança dentro das regras da aliança e a gente precisa cumprir fidelidade, colocar em prática. Que é muito fácil eu colocar em prática quando o vento está soprando a favor. Quando a maré está me direcionando a boas coisas. Mas quando é o contrário, eu preciso entender que, em função do compromisso que eu assumi, eu preciso realizar tudo isso. Então, na verdade, eu quis dizer isso só para que a gente possa entender isso, que existe em tudo que a gente faz compromisso. Aliança, voto. E às vezes a gente não se dá conta. Não, pode deixar, pastor, tal hora eu vou estar lá. Você está assumindo um compromisso. Não, meu líder, minha líder, eu não vou faltar de maneira alguma. E, de repente, você naquele dia não pôde ir e se ausentou. Você assumiu um compromisso e quebrou com o compromisso que tinha. Então, quando se fala em fidelidade, fala exatamente disso. De aquilo que eu assumi, eu colocar em prática. Porque fiel é aquele que é... E aí eu não estou inventando nada. Você pega o dicionário que você vai ver isso. Fiel é aquele que é pontual, que é firme. Você pega Apocalipse e vai ver o elogio de Deus aos irmãos, a carta, dizendo assim, ó, com pouca força, não negaste o meu nome, com pouca força. Eu fico imaginando a pressão que existia sobre aquela igreja. E aí a gente entende que os eventos que aconteciam sobre aquela localidade, a gente está falando de que igreja mesmo? Filadélfia. A história marca quase 14 terremotos naquela região. Chegou um momento que os habitantes de Filadélfia já não construíam mais casas, moravam em tendas, com medo de erguer todo um trabalho, de investir todo um trabalho e de repente o terremoto jogar tudo por terra. Então, veja que havia não só uma situação natural, que era opositora a eles, mas havia uma situação também de César, do reino, de tentá-los oprimir pelo fato de professarem a Cristo como o único e suficiente Salvador. E o próprio Deus vai dizer assim, ó, vocês mesmo tendo pouca força, guardaram a palavra e não negaram o meu nome. Sabe o que é isso? Fidelidade. Compromisso assumido, compromisso que se cumpre. E é a única igreja que não tem repreensão.
Fidelidade. Compromisso assumido, compromisso a ser cumprido. E aí a gente, às vezes, não tem ideia, né? A Bíblia diz, a sua palavra seja, ou, o que passa disso, o sim tem que ser sim, é compromisso. O não é não, compromisso. Fidelidade. Firme naquilo que professou. Claro que eu preciso antes pensar muito bem antes de dar uma resposta para assumir compromisso. O grande problema é ter um monte de gente empolgada, assume compromisso e depois não consegue cumprir o compromisso. Mas quando a Bíblia fala de toda essa circunstância, fala exatamente desse posicionamento firme no cumprimento daquilo que assumiu, na relação com Cristo agora como uma nova criatura no reino. E a gente às vezes está deixando a desejar exatamente nesse aspecto. Quanto mais esses, né? Quanto mais esses. Liderança, então, quanto mais esse. E aí, quando eu falo liderança, eu não estou resumindo a igreja, não, né? Um pai é um líder, a mãe é um líder. No ambiente de trabalho, e etc, etc, etc. Aí abrange tudo. Né? Então, a gente tem que entender que, na verdade, a Bíblia está, na sua abrangência, querendo falar. Tá? Então, no Novo Testamento, significa confiança, entrega e obediência total no que diz respeito a Jesus Cristo. Provérbios, capítulo 18, verso 19, que diz desta forma, está aí na apostila. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Deixa eu lhe dar um segredo aqui. Confiança se conquista. Confiança não se adquire do dia para a noite. Um diácono é levado ao presbitério no mês seguinte que ele foi levado ao diaconato? Não. Um presbítero, no mês seguinte que ele foi levado ao presbitério, ele é levado ao evangelista? Ou o evangelista, no mês seguinte que foi consagrado ao evangelista, é levado ao pastorado? Não. Tem todo um trâmite. Por quê? No íntere de uma consagração e o trâmite para outra, há um preparo de Deus para que quando ele assumir o compromisso, ele cumpra com o compromisso que está agora sob a responsabilidade dos ombros dele. Por isso que a Bíblia é bem clara, né? A quem muito é dado, pronto. E às vezes eu não entendo a gente, né? Senhor, eu quero, me dá isso, me dá aquilo, eu quero assim, eu quero assado, eu quero... Falei, Jesus mal sabe o que ele está pedindo. E na hora depois de colocar em prática, porque tudo isso a gente vai ver mais à frente, como mordomia cristã, a gente vai dar conta. A Bíblia não é uma coisa solta de uma coisa da outra. Uma está interligada à outra. O compromisso assumido, o serviço prestado, a responsabilidade adquirida, o que eu vou ter que apresentar diante de tudo aquilo que me foi proposto para o exercício daquilo que Deus tem através do chamado na minha vida. Então é uma coisa interligada. E às vezes eu olho as pessoas e falo assim, caramba, ele acha que vir à igreja é só vir no domingo e levantar a mão. Ele ainda não entendeu o que é uma nova vida com Cristo Jesus. Tá? Então, mas as virtudes alistadas no fruto do Espírito não são virtudes teológicas, não são virtudes teóricas. São virtudes éticas, são virtudes práticas, tem mais a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo do que com um Deus. Viver a verdade, falar a verdade tem muito mais a ver, eu com o outro do que eu com Deus. Lembra quando a gente falou? Primeiro e único mandamento no Novo Testamento: amarás ao teu Deus e ao teu próximo.
E quando a gente fala de amor, a gente se remete ao quê? 1 Coríntios capítulo 13. O amor, tudo não se ensoberbece, não sente ciúme, mas é moderado, é pacífico, vê o bem do outro. Quando a gente está falando de assumir o amor de Deus com ele e com os outros, a gente está falando de que assumir tudo isso. É um compromisso de que agora esse novo amor da nova criatura está em nós. Então, quando se fala de fidelidade, não é simplesmente eu ler a Bíblia, aleluia, eu estou conseguindo ler um capítulo por dia. Louvado seja Deus, continue assim. Mas não vai adiantar você só ler. Vai ter que entender e colocar em prática. Não é isso que Tiago diz? Não sejais ouvintes, mas praticantes. Não adianta ter teoria se não colocar em prática o exercício disso. Eu aprendo aqui e a partir de então tenho consciência de que é assim a vontade de Deus e a verdade que eu preciso viver. Então eu começo a praticar. Senão eu vivo um evangelho que não existe. Eu creio no poder de Deus, que Deus cura. Mas na primeira dor de cabeça que eu tenho, pastor, o senhor precisa vir na minha casa. Não, é uma coisa muito séria e muito grave. O pastor sai. Só falta eu chegar com a calça do pijama na casa dele. Pela hora que ele chamou. Quando chega lá, não, eu estou com a dor de cabeça horrível. Que é o diabo, é o inimigo que está agindo. Aí, às vezes, é muito fácil na dor de cabeça. Assim, você tem problema de pressão alta? Tenho. Você comeu sal? Comi uma coisinha à toa. Comi um pratinho de churrasco. O churrasco estava salgadinho, pastor. É o diabo que está furioso comigo. A minha pressão está 18, pastor. E o que o diabo tem a ver com isso? Quem comeu a carne salgada? Foi você. E aí a gente, em vez de cumprir o que a gente... Quando a gente falar sobre mordomia, a gente vai ver que o exercício da mordomia não é só da vida espiritual, não. É do corpo também. Porque Deus vai utilizar você, dentro desse corpo, para realizar o propósito que tem através de você. E a manutenção dele, o cuidado com ele, é responsabilidade sua. E tu vai prestar conta depois. E às vezes a gente, é novo, garoto novo, vai para a rua, fica a madrugada no sereno, olhando o balão. Antigamente olhava o balão, fazia fogueira para assar batata doce e tá com aquela temperatura bem fria de frente para a fogueira, E não está nem aí para pegar uma pneumonia, não está nem aí. E aí a gente só vai ver exatamente isso quando chegar os dias mais avançados, Que aí a resistência está menor, que a dificuldade está assim. Por quê? Porque lá atrás a gente não deu conta do que tinha que dar. E de repente, o desenvolvimento do chamado, às vezes, tem um tempo abreviado, não porque Deus tem um tempo abreviado para cumprir, mas porque o meu corpo já não aguenta mais. Porque eu nunca administrei de forma correta aquilo que Deus me confiou. Então, tudo isso está envolvido no que é uma vida cristã, no exercício do fruto, na prática da fidelidade através do fruto do Espírito, que a gente precisa entender. Isso é a mecânica natural da realização do propósito da vontade de Deus nas nossas vidas. Não tem como fugir disso. Não tem como dizer aqui na igreja, quando eu estou dando um testemunho, que Deus é poderoso, que Deus reverte qualquer situação. E a situação agora aconteceu comigo e eu simplesmente me desesperar. Mas eu não disse que Deus era. Como é que agora eu não consigo acreditar colocando a prática de que Ele vai fazer, de que Ele vai mudar?
E aí é por isso que a gente está vivendo o que está vivendo aí. Shows gospel dentro da igreja, todo mundo pula, todo mundo não sei o quê, depois vai embora para casa, pronto, está satisfeito. Lazer. Não teve encontro com Cristo. Teve uma satisfação emocional. Ai, está pesada a semana no trabalho, eu vou para a igreja. E na igreja eu fico de pé, ergo o braço, faço assim, corro para lá, corro para cá, vou para lá, faço assim. Pô, quando chega no final do dia eu estou restaurado. Mas quem disse que isso é vivência de relacionamento com Deus? E aí chega a pandemia e a gente não consegue ficar em casa e manter a mesma fidelidade que antes. Porque a gente foi ensinado a viver na igreja, não viver o evangelho. Se for fazer uma pesquisa de quantos desistiram nessa pandemia, vocês ficam horrorizados. Porque nunca aprenderam realmente a ter uma vida de fato com Cristo. Sério, muito sério isso. Então, quando a gente fala de fruto, é uma coisa muito séria, muito séria, muito séria, muito séria. Então, quando se fala de fé, no sentido de fidelidade, de confiança, ou seja, entrega total e obediência total a Jesus Cristo, está se relacionando muito mais de um princípio ético de relacionamento um com o outro do que teológico. É muito mais a prática do que a teoria entendida e compreendida. Pistis significa fidelidade, é a confiabilidade e fidelidade que torna uma pessoa totalmente confiável e cuja palavra podemos aceitar completamente. O exercício desse fruto vai gerar confiabilidade nos outros naquilo que a gente diz. Coisa triste é alguém ir para a praça pública e pregar e olhar as pessoas desdenhando porque conhece o testemunho daquela pessoa. Não tem peso, não tem autoridade, porque aquilo que ele faz não é aquilo que ele vive. Veja que o próprio Jesus é distintamente colocado dos demais. Quando diz assim, ele fala com quem tem autoridade, porque ele não só fala, ele vive aquilo que está falando. E os nossos vizinhos precisam ver isso. O nosso patrão precisa ver isso. O nosso professor precisa ver isso. No ambiente em que eu colocar a planta dos meus pés, eu tenho que evidenciar isso. Uma pessoa confiável. A ponto de eu chegar, quando eu fazia ainda seminário, e isso há muito tempo atrás, hein? Não estou dizendo da atual época, não. Tinha um empresário lá, o irmão Emanuel, diácono da congregacional, ele dizia, eu não emprego crente. Os meus maiores problemas foram empregando crente. Eu não emprego mais crente. E tinha alguns irmãos no seminário que estavam desempregados, falou assim, infelizmente eu não posso lhe ajudar. Não emprego mais crente. Se eu fosse cumprir a lei como tem que cumprir, ele falava para a gente isso. Cumprir a lei que a lei exige, eu tinha mandado todo mundo por justa causa. Porque um roubou, o outro fez isso, o outro não sei o que, o outro fez isso. Mas para não prejudicar mais do que já estava, eu pagava os direitos dele. Mas a situação deles era justa causa, pelo comportamento. Por quê? Porque o procedimento não era um procedimento confiável. E quantos você fala alguma coisa ou dizem alguma coisa com você e depois não cumprem? O que deveria ser bem diferente, já que a gente entende a verdade, já que a gente sabe que deve andar na verdade, e a nossa conduta através do fruto do Espírito é fidelidade, é manter isso, dizer, eu falo a verdade e as pessoas verem através da tua atitude que aquilo que você fala realmente é verdade. Por que todo mundo dava crédito no que Jesus falava? Porque via que era verdadeiro aquilo que ele pronunciava. Porque era o que ele vivia. Em contrapartida, os saduceus, os fariseus, os escribas, não tinham crédito.
porque falavam alguma coisa, mas viviam de maneira completamente diferente. O mundo está esperando isso da igreja. A igreja anunciar, mas quando a igreja sair de 4 paredes, ela também viver aquilo que está anunciando. Tem gente que já está cansada, vou nem falar no microfone, cansado de negociar com crente. Porque toma volta sempre. Não sei se eu já falei aqui, o irmão que é dono do depósito de gás, o irmão estava com dificuldade e alguém oficial da igreja, dificuldade, ele falou assim, não tem problema, você me paga no final do mês. Pô, irmão, aquela coisa toda, né? No final do mês, cadê? Aí passou mais um mês, ele, poxa, irmão, aquele gás que eu ajudei o irmão, ó, vamos mudar de assunto, senão a gente vai se aborrecer. Ele devendo, ele falou assim, pastor Carlos, eu fiz assim, tá bom, esquece. Com quem? Te perdoei, não vou cobrar mais nada. Como é que faz um negócio desse? E se fosse uma coisa assim, como eu vou dizer a vocês, uma exceção, mas infelizmente não é. Vocês sabiam que a agência de automóveis não vende mais como para a igreja? Não vende para a igreja. Tenta comprar em qualquer uma. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Em qualquer uma. Diga que é para a igreja para ver se eles vendem para você. Não vendem. De tanto calote que tomaram. Eu tive uma surpresa, pastor. Quando eu fui comprar a van, aí eu falei que era o nome da igreja, aí o dono da agência falou, não, Carlos, seu Carlos, pelo amor de Deus, não bota no nome da igreja, não. Tem até restrições para você abrir conta no banco. Aí sabe se ele falou que é CNPJ, se for igreja, tem alguns bancos que não aceitam. Aí sabe o que ele falou para mim? No nome da igreja já está reprovado. Eu fiquei surpreso. E infelizmente, causa espanto para a gente. Porque era uma coisa que era confiável. Quando se falava, o irmão falou assim, pô, quem disse foi o irmão. Então, se o irmão falou, ele é Bíblia, não chamava nem crente. Ele é Bíblia, acabou. E lá no dia, na hora, ele pum. Mas hoje, gente, é essa confiabilidade, essa fidelidade que precisa ser restaurada. Porque as pessoas lá fora olham para a gente e ainda questionam se realmente a gente cumpre aquilo que a gente fala ou não. Aí, cansei de ouvir isso no trabalho, gente. Aí, diz que é crente. O que ele está fazendo? Pastor Carlos. Aí, isso e aquilo. E aí, vai quebrando a credibilidade daquilo que a gente vai pregar. E as pessoas, em vez de se aproximarem do evangelho, entrarem pelas portas da igreja, elas se afastam. Quem foi que espantou as nações de conhecer Jesus, de conhecer Deus? Foi Israel. Foi Israel. Quem é que está afastando? Infelizmente, é a igreja. É o testemunho que a igreja está dando. Fidelidade. Fiel ao compromisso assumido. Eu agora sou nova criatura e preciso evidenciar como nova criatura, de que as minhas atitudes agora foram geradas pelo Espírito e revelam o Cristo que eu sirvo através das minhas ações.